verso de número 5. Peço que os queridos e amados irmãos, após a leitura, permaneçam com as vossas Bíblias abertas no texto, para que você consiga absorver os tesouros espirituais que Deus preparou nessa noite. Você recebeu em nome de Jesus. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha, Pedro, pois, era guardado na prisão. Aleluia. Mas a igreja fazia, diga comigo, contínua oração por ele a Deus. Diga de novo comigo, contínua. Aleluia. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé. Quero fazer uma oração para que os céus se abram nessa noite e Deus começa a enviar a sua comitiva de anjos para visitar aquele a qual você está intercedendo, para visitar a causa a qual você está se colocando de joelho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos por estar em tua presença. Nessa noite, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra as comportas dos céus, envie os teus anjos, meu Pai, para que possa, Deus, levar a nossa petição até a ti. E de acordo, meu Deus, com essa petição, estiver dentro da tua vontade, e se o Senhor se agradar da nossa fé, nos concede vitória por essa causa. Que nessa noite nós se pomos de joelho por essa causa, meu Pai, que muitas das vezes tem nos tirado o sono, que muitas das vezes, meu Pai, tem nos tirado o sossego. Essa causa, meu Pai amado, meu Pai querido, que para os nossos olhos humanos parece impossível, mas para o Senhor nada é impossível. E se estiver de acordo com a tua vontade, meu Pai, começa a fazer nesse momento. Então começa a operar maravilhas, meu Pai. O teu Espírito Santo tem liberdade nesse recinto a operar, meu Pai amado, teus sinais. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, começa a libertar, começa a curar, começa a abrir porta, porque a tua palavra nos fala que o Senhor que o Senhor tem a chave de Davi, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Porque tu é o El Shaddai, tu é o Todo-Poderoso. O inimigo pode até se levantar, mas por 7 caminhos fugirá. Porque tem gente, meu Pai, que chegou nessa noite, nessa causa, pedindo a ti. Por essa causa eu vou me pôr de joelho, e por essa causa eu vou ter vitória. Ah, meu Pai, tem gente aqui, meu Deus, que fez voto contigo, fez um voto pela causa, e eu creio, Deus, que o Senhor vai dar vitória. Então, meu Deus, começa a levar nós a um nível sobrenatural, espiritualmente, que a gente não fique ligado nas coisas mundanas, que a gente venha focar na palavra que será ministrada. Então abre o coração do teu povo e opera a maravilha nessa noite, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, aleluia, Deus é fiel em nossas vidas. Hoje, com o primeiro dia da campanha,
eu quero trazer algo especial para o teu coração. Uma palavra que vai te tirar do chão, vai te acordar para as coisas espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diante desse texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, esse livro que o nosso querido amado irmão Lucas, o médico, discípulo de Paulo, traz tantos relatos que ocorreram ali pela igreja primitiva. Ele traz um relato que aconteceu no capítulo de número 12, que aconteceu na vida de Pedro. A Bíblia nos fala no verso número 1, porque aquele mesmo tempo rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. É interessante que, louvado seja o nome do Senhor, Herodes era o governador e ele estava lançando a mão sobre a igreja do Senhor, sobre os crentes, e estava maltratando, lançando na cadeia, destruindo as suas casas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos não podiam nem glorificar a Deus naquela época, porque era proibido. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E aqui diante desse texto, no verso de número 2, a Bíblia nos diz que ele pegou um dos apóstolos, chamado Tiago, em mão de João, e matou a espada. O primeiro Marte surge aqui no capítulo de número 12. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia relata também que não ficou ao bastante a ira de Herodes. Herodes queria mais. Herodes queria fazer mais crueldades com os cristãos daquela época. Aleluia, e o povo estava assustado, mas o povo permanecia firme, permanecia forte, crendo que o Senhor ia intervir no meio da causa. Então o povo resolveu uma coisa: por essa causa eu também vou me pôr de joelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja começou a colocar de joelho pela causa, pela perseguição que estava acontecendo naquela época. A Bíblia relata que Herodes não ficou satisfeito somente com a morte de Tiago, mas também mandou um decreto para prender a Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro é um dos apóstolos mais velhos, aquele a qual Jesus confiou a liderança, aquele a qual Jesus confiou à frente da comitiva a qual ele tinha deixado, a igreja a qual ele tinha colocado. Pedro se tornou o líder dos outros líderes. Então Herodes mandou prender a Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção aqui, ó. Olhe para cá. Preste atenção, não perde o foco por causa das crianças. Ei, crianças, mãezinha, controle das crianças. Preste bem atenção à palavra de Deus. Olha que bem que aconteceu. Então mandou um decreto para que prendesse a Pedro. E Pedro foi preso ali na cadeia de Herodes. E a Bíblia relata que Herodes disse: Pedro não vai morrer agora, mas vamos deixar passar a Páscoa. E quando passar a Páscoa, nós levaremos ele à praça pública e mataremos a ele e mostraremos que tem poder. Se quem tem poder é Roma, é esse Deus que eles adoram. Mas Herodes não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. Jesus é o filho de Davi. É como a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 8, aonde diz que ele tem a chave. A porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. No mesmo versículo diz que ele é santo, que ele é verdadeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mesma palavra de Deus diz que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim, e todo o poder está na mão dele. Ele sabe todas as coisas. Herodes não sabia disso. Ele entendia que Jesus tinha esse poder todo em suas mãos. Mas Herodes pegou um pequenininho do Senhor. E a Bíblia nos fala: ai daquele que toca na menina dos meus olhos. E lançou Pedro na prisão. E no verso número 5, nós vamos encontrar uma palavra aonde
a igreja precisa praticar. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua. A palavra contínua tem o intuito de mostrar para nós que a igreja estava em propósito. A palavra contínua quer demonstrar que a igreja estava em campanha. Naquele tempo a igreja estava em campanha. E a campanha da igreja naquela época era esse tema: por essa causa eu me ponho de joelho. A causa que a igreja estava naquele momento era a libertação de Pedro. E a igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava chorando, a igreja estava jejuando, a igreja estava unida, lutando pela vitória, lutando pela libertação de Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tinha perfeito voto com o Senhor. E a igreja estava clamando. E através da oração da igreja, o Senhor fez 5 milagres dentro da prisão. Então nessa noite eu quero dar um tema para essa pregação: 5 milagres que ocorreram dentro da prisão. Houve 5 milagres quando Pedro estava aprisionado. Aleluia. Quem está entendendo da glória? Aleluia. Houve 5 milagres enquanto a igreja estava orando. Por quê? Porque quando a igreja estava orando, ela não estava vendo o que Deus estava fazendo. Então, quando muitas vezes nós estamos orando, quando nós estamos clamando, nós não vamos ver o que Deus está fazendo. Aleluia. No verso de número 7, aleluia, a Bíblia nos diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia. O primeiro ponto, o primeiro milagre que Deus está fazendo nessa noite diante da igreja, que por essa causa está se pondo de joelho, sabe qual é? O enviar ajuda. Deus está enviando ajuda à igreja. Deus está enviando ajuda para você. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está enviando anjo lá naquela casa. Deus está enviando anjo naquela causa. Deus está enviando anjo lá no hospital, dentro da cadeia, na rua, no bar, na ponta de fogo, visitando aquele. Deus está enviando ajuda. Aleluia. A igreja estava orando, mas não sabia o que Deus estava fazendo dentro da prisão. Deus estava fazendo um reboliço. Deus estava enviando algo sobrenatural. Aleluia. Quem vem buscar o sobrenatural de Deus, começa a glorificar Ele, porque nessa noite Deus vai derramar na sua graça, vai derramar no seu poder e vai enviar ajuda ao teu clamor. Aleluia. Deus estava trabalhando por meio da oração. Deus está trabalhando por meio da tua oração nessa noite. A oração intercessória tem um grande poder. Enquanto você está reunido aqui dentro da igreja, clamando ao Senhor, Deus está enviando anjo para pelejar o teu favor. Você sabe muitas das vezes porque que você se veste e na hora de vir para o culto, o diabo lança uma seta, bota um desânimo, bota uma peleja, bota uma dificuldade. Sabe por quê? Porque enquanto tu estiver na igreja adorando a Jesus, Ele vai estar enviando ajuda à tua causa. Aleluia! Por isso que Ele impede de estar presente na igreja, reunidos com os irmãos. Oh, glória! E a igreja estava reunida. E a Bíblia diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Deus está enviando
Deus está enviando para você nessa noite, para aquele que se encontra aprisionado em alma. Deus está enviando um mensageiro. Eita, quem vai acreditando vai tomando posse da palavra. Deus está enviando um mensageiro. Para quê, pastor? Para libertar aquele que se encontra com vício. Deus está libertando uma pessoa nessa casa que se encontra aprisionada em meio aos vícios, a qual você está colocando debaixo do seu joelho, a qual você fez voto nessa noite, a qual você está orando. Deus está enviando anjo, Deus está enviando ajuda, Deus está enviando socorro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O teu socorro está vindo do alto, o teu socorro está vindo do alto. Deus está libertando pessoas aqui da prostituição, a qual você tem colocado a sua causa. Eu quero dizer uma coisa: eu vou estar subindo um monte por essa campanha. Eu estou pagando um preço miserável por isso. Sabe por quê? Porque Deus já atendeu o corpo. E eu vou levar os votos que tem oração. Todos os votos vou levar oração. E eu vou descer daquele monte crendo no teu milagre. E pela fé tu vai tomar posse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que é decretado, aleluia, no céu também é decretado na terra. E Deus decretou a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia relata, enquanto a igreja estava orando, Deus enviou ajuda, Deus enviou o anjo da prisão. Olha aqui, a palavra de Deus também diz: e Deus está libertando aquele que se encontra aprisionado em cadeias psicossomáticas. Tem pessoas que estão conturbadas, pessoas que estão com enfermidades psicológicas, depressivas, com desejo de suicidar. Nessa noite Deus está enviando o anjo para libertar desse demônio do suicídio, esse demônio da morte. Deus está levantando anjos para visitar essa pessoa, para levar alegria ao seu coração, para botar por terra a tristeza. Deus está enviando ajuda. E o principal, Deus está quebrando, está enviando ajudas para destruir cadeias espirituais. Há uma grande batalha. Nesse momento Deus está com uma grande batalha. Há uma batalha porque o anjo já foi enviado. Eita, quem crê que o anjo já foi enviado? Ainda não glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala no livro de Daniel que quando Daniel orou por a causa que ele tinha e colocou em joelho, Deus enviou um anjo, mas houve uma batalha no céu e passou-se 21 dias para que ocorresse o milagre. Eu quero te dizer nessa noite que não vai ser necessário 21 dias não. É hoje mesmo que o milagre vai chegar para a tua vida, porque Deus já decretou a tua vitória. Deixa eu trazer a memória dos meus queridos e amados irmãos que conhece a Bíblia de Deus. No Salmo 91, no verso de número 11, a Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito. Deus está dando ordem aos anjos por a tua causa. É nessa noite para te guardar em todos os teus caminhos. Deus está enviando um anjo para te ajudar nessa peleja. Aleluia! Deus está enviando ajuda. Aleluia, louvado
seja o nome do Senhor. Em 2 Reis, capítulo de número 19, verso de número 35, a Bíblia nos fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o exército assírio tinha se levantado, o exército de Senaqueribe tinha se levantado para destruir Israel. A Bíblia nos relata que Senaqueribe escreveu uma carta de ameaça, dizendo para que o rei se preparasse, que ele estava enviando todo o seu exército para destruir a nação de Israel. A mesma Bíblia relata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o rei pegou aquela carta, levou para o templo e começou a orar e dizer: olha, Senhor, é só o Senhor pode agir, só o Senhor pode intervir diante dessa causa. Apresenta a Deus, apresenta a Deus, apresenta a Deus a tua causa agora, apresenta a Deus, porque Deus já entrou com providência para te dar vitória. Apresenta a tua causa, apresenta, é causa dentro da família, é causa do filho, é causa do marido, é causa do emprego, é causa da justiça. Deus está resolvendo nessa noite. Ele entrou com providência. Sabe por quê? Porque o rei entrou dentro do templo e apresentou ali a causa a Deus. Sabe o que foi que Deus fez? O que foi, pastor? Deus fez, sabe o que? Deus enviou somente um anjo. Deus enviou um anjo. E aquele anjo, ele se apresentou no meio do arraial. E foi 185 mil assírios mortos. Isso pela madrugada. E quando chegou pela manhã, Israel não levantou nem a espada. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a oração do rei. Deus está ouvindo a tua oração. Está enviando ajuda. Deus está enviando ajuda para você. Eita! Mas tem aqueles, ainda estou no primeiro ponto, segura aí. Aleluia. Ainda tem aqueles que são caluniados, são julgados, são traídos, é preparado até uma armadilha para entrar dentro da armadilha, aleluia, pelos invejosos, pelos caluniadores, por aquelas pessoas que são endemoniadas, cavalo do diabo, que tem lançado inveja sobre ti e tem preparado coisa para te acusar, dizendo que tu é tal coisa sem tu ser. A Bíblia nos fala em Daniel capítulo de número 6, que Daniel foi lançado na cova dos leões porque não se curvou a estátua que tinha feito para Dário. E Daniel disse que não se curvaria, somente a Deus adoraria. Daniel foi jogado na cova dos leões inocentemente, mas Daniel colocou aquela causa em oração. Ei, pode até ter julgado, mas ainda na hora de colocar essa causa em oração. Por isso que a campanha diz: por essa causa eu me ponho de joelho, e de joelho é oração, e de joelho é clamor. A Bíblia nos fala: clamas a mim e responder-te-ei. Está no momento de clamar, está no momento de buscar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome quando ele está perto. Deus está aqui nessa casa, Deus está passeando nesse corredor, Deus está nesse lugar. Já posso sentir a sua presença. As portas do céu já estão abertas, o fogo de Deus já está descendo. Sinta a presença de Deus na tua vida. Olha o que Deus está fazendo. Olha aqui que leva para cá. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele orou. No verso de número 22, a Bíblia diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo. Olha o que Daniel diz. Dário chega na porta da cova dos leões e diz: Daniel, o teu Deus te salvou, Daniel. Olha o que Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo
está fechando a boca do leão hoje, está dando livramento por aquele a qual eu tenho apresentado. Lembra da calabacê melequéria. A Bíblia nos fala na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, que ao nosso redor está o diabo como um leão faminto, pronto para tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos proteger. Olha o mistério aqui na palavra. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Ei, o diabo não vai fazer nada. Ele pode até ameaçar, mas ele vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus já enviou o anjo. Aleluia. O anjo está aí do teu lado. Oh, glória. O anjo do Senhor está aí do teu lado. Eita! Sabe por que Deus enviou o anjo para Daniel? Porque Deus viu inocência. Deus está vendo a inocência em tua vida. Deus está vendo o teu clamor a Deus. Está vendo que tu é inocente diante dessa causa. E Deus está enviando o anjo para te dar vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo milagre é quando a igreja estava orando, as algemas caíram por terra. Ei, eu quero dizer uma coisa: enquanto a igreja estiver orando, as algemas estão caindo por terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a igreja estiver orando, aquele que estiver aprisionado em meio às algemas vai cair por terra hoje. Aleluia! Deus enviou socorro e agora Deus está abrindo as algemas. No verso de número 7, a Bíblia diz que caíram-lhes das mãos as cadeias. Deus libertou o preso. Aquele que está preso vai ser liberto. Ele pode ter um espírito de fogo. O espírito da compartilha vai cair por terra hoje. O serpilho vai cair hoje. A obra de macumba vai ser desfeita hoje. Sabe por quê? Porque Deus já é abatido. Ele entra numa batalha e entra para vencer. Eu nunca vi Deus perder batalha. As batalhas que Israel perdeu foi quando Deus não estava presente. Levaram até a arca, mas Deus não estava presente. Levaram até a arca, pensavam que a arca era a presença de Deus, era só um símbolo. Aleluia. Mas quando Deus está presente, Deus enviou o anjo. Aleluia. Tudo que está aprisionado em nome de Jesus será liberto agora. Aleluia. Tudo que está aprisionado, agora eu lanço a palavra profética. Em nome, apresente a Deus. Em nome de Jesus, seja liberto. Todas as algemas sejam libertas agora dessa vida desse jovem. Ai Deus, tem gente que vai ter surpresa no meio dessa campanha. Deus me mostra pessoas sendo libertas. Oh, glória. Dos vícios. Deus enviou ajuda para a igreja. Deus enviou o seu anjo. Deus está libertando. Deus está colocando por terra todo mal. Está botando por terra nessa noite. Deus está desfazendo toda a obra de feitiçaria. Tem gente aqui, tem gente aqui que Deus revela. Ai, que o demônio ele é quebrado, mas o diabo é tão severo, é tão sagaz, que faz a obra de novo para contra a tua vida. Mas hoje, essa obra eu determino hoje. Levanta a mão aí, querida. Tem que bater aquela de hoje. Levanta a caço. Eita, demônio do inferno. Chiminique. Do terreiro de Umbanda. Calabada, calabacida, lepéria. Rebanda, que eu repreendo hoje em ti. Chiminique, calabada, caço,
Tu não mais oprimirá a vida dessa jovem, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está libertando a mais gente nesse lugar. Sabe por quê? Porque você colocou a mão no seu coração. Você disse: eu vou orar, eu vou passar cantando. Eu vou lá naquela esquina, lá que tem aquela igreja que abriu agora, lá do apóstolo Vinícius, eu vou lá estar orando lá. E Deus vai dar vitória. Tu pode acreditar que Deus vai dar. Deus vai dar, Deus vai dar. Deus já deu a vitória. Tu vai voltar aqui só para contar. Tu vai voltar aqui só para contar. Ei, problema de enfermidade vai cair por terra. Tem que botar cada vacina. Deus está visitando gente enferma nessa casa. Eita, em nome de Jesus. Quem está orando por uma causa específica? Vem comigo. Aleluia. Quem está orando por uma causa? Aleluia. Aleluia, irmãos. Veja uma coisa. O outro milagre que aconteceu dentro da prisão é que o inimigo ficou confundido. Ei, Deus vai confundir os teus inimigos. Aleluia. Vai confundir de uma tal maneira que você vai ficar surpreendido. A Bíblia diz nos versos de número 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, ei, o anjo chegou na prisão, entrou, viu Pedro aprisionado, tocou nele e caiu lá nas algemas, pegou Pedro e saiu andando. A Bíblia relata que Herodes, que é o símbolo de Satanás, o demônio em pessoa encarnada, colocou 4 equipes de guardas. 4 equipes de guarda. Cada equipe tinha 4 guardas. Botou 4 guardas dentro da cela com Pedro. Botou mais 4 do lado de fora da cela. Botou mais 4 guardas no pátio da prisão. E botou mais 4 guardas no portão principal. Ei, a Bíblia relata que quando passaram a primeira e a segunda, o inimigo começou a dizer: sabe o quê? Quem é que segura esse homem? O que está acontecendo? Os guardas não seguraram não ele para sair. As cadeias não seguraram ele não. Por que o homem saiu? Por que ele saiu? Como foi que ele saiu? Ele ficou confundido. Herodes, o demoniado, ficou confundido. Ele queria entender como foi que Pedro saiu da segurança máxima. Nem macumba da gente quando o anjo chega. Quando o anjo chega, macumba, feitiçaria não dá jeito. Voodoo não dá jeito. Nada dá jeito. Palavra de maldição não dá jeito. Porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou, resplandeceu a luz. A Bíblia diz que aquele que anda com Jesus anda na luz, e as trevas não prevalecem nele. Eu quero te dizer uma coisa: e quando Jesus entrou ali naquela cadeia, tudo que era treva caiu por terra. Leva da cara a vacina da casa. O inimigo ficou confundido. Porque o inimigo ele não entende o poder de Deus.
Por isso que enquanto você está orando aqui, Deus está agindo na tua casa. Deus está visitando a tua casa, dando vitória sobre as muralhas, sobre as tempestades, sobre as enfermidades, sobre os vícios, sobre a depressão. Ei, Deus está confundindo o diabo nessa noite. Deus está confundindo a medicina nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus determinou nos céus, e tudo que é determinado no céu é cumprido na terra. Deus determinou a tua vitória, porque Deus ouviu o teu clamor. Aleluia. Aleluia. Quem crê que Deus está visitando a casa? Quem crê, ó rei? Quem crê que vai chegar em casa, vai ter coisa diferente. Tem coisa diferente. Xarabada calamanacai, se ganhei de calço. O show de Belequer. Bacana é porque não seja minha mãe, não, eu vou entregar. Por culpa de Kiki, calamanacai, se Belequer. Eu vejo um telefone azul tocando. Vai ter notícia durante esse dia. Ele vem do céu. A notícia vem do céu. É uma vitória que Deus ouviu a oração. O Santo opera. O anjo qual Deus está enviando, Deus está operando. Abre a tua boca, glorificando aquele que te dá vitória. Aí, caramba, seja cheio do Espírito Santo. Porque você colocou essa causa na mão de Deus. Toma a boca. Você colocou essa causa. Por isso que o tema da campanha é esse. Por essa causa me ponho de joelho. Segura aí, quem está com a Bíblia aberta vai tomar posse. Segura aí, quem está com a Bíblia aberta não tem, vai tomar posse. Tem gente aqui passando necessidade. Mas Deus vai abrir. Eita, na casa Deus vai suprir a necessidade. Eita, Deus está me mostrando, Deus está me mostrando. A Bíblia diz aqui, ó, enquanto a igreja estava orando, aleluia, as portas se abriram. Ei, enquanto tu está orando, Deus está abrindo porta. A Bíblia fala no verso 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. A porta está se abrindo por si mesmo. Eita, está tudo fechado para ti. Está tudo fechado, mas hoje Deus está abrindo. Estava tudo fechado, mas Deus está abrindo. Olha o milagre que Deus está fazendo. O primeiro milagre que Deus fez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi Deus enviar o seu anjo, enviou ajuda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo milagre que Deus fez na cadeia foi as algemas cair por terra. Aleluia, terceira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Milagre que Deus fez na cadeia foi confundir o inimigo. E o quarto milagre que Deus está fazendo nessa noite é abrindo porta para você. Deus está abrindo porta. Olha, aleluia. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha, essa porta pode representar o emprego. Essa porta pode representar a cura de uma enfermidade. Essa porta pode representar a libertação do ente querido. Essa porta pode representar um dom ministerial, um dom espiritual. Essa porta pode representar reconciliação. Eita, Deus está abrindo porta nessa noite. Que quando você ora, as portas se abrem. Eita, vamos já fazer um clamor aqui. A gente vai já fazer um clamor aqui. Eita, porque Deus já enviou o anjo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus
já colocou por terra, aleluia, as algemas. Deus já confundiu o inimigo. Deus está abrindo porta. Vai quem que está acreditando, vai dando glória. Quem está tomando posse do milagre, dá uma glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No mesmo capítulo de número 12, a Bíblia diz que Herodes não deu glória e foi comido de bicho. Então não quero ser comido de bicho, não. Abre a tua boca e dá glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Prepare-se. Você precisa se preparar. Se prepare. Porque quando as portas se abrem, você vai se colocar de joelho para cá. Você vai entender que foi o Senhor que abriu. A Bíblia nos fala em Apocalipse 3:8. Eu volto a repetir. Ele tem a chave de Davi. Ele tem. É ele que tem. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre para você nessa noite, ninguém vai poder fechar. Ele tem que alabar aquele que vai fechar. Ele vai fechar a porta de maldição. Ele vai fechar a porta da enfermidade. Ele vai fechar a porta da prostituição. Mas ele vai abrir a porta da felicidade. Ele vai abrir a porta da felicidade para as pessoas aqui. Ele vai abrir a porta da cura. Ele vai abrir a porta de emprego que tanto pede. Deus falou uma coisa para mim. Eu fiz essa pro povo levar a carteira de trabalho. Peça pro povo levar fonte. Povo levar o documento da causa da justiça. E na hora que você clamar, eu vou estar dizendo. A gente vai clamar aqui. Você precisa sair do seu canto. Quando começar a clamar aqui, você vai só levantar para o céu e vai apresentar a causa. Peço para o pessoal levar os exames de enfermidade. Porque chegou um novo tempo para ter um ministério. Deus falou descer no meu coração em cima da bomba. E eu falei para Deus, essas coisas daquele povo lá que gosta de tomar o dinheiro do povo. Eu não gosto dessas coisas não, Senhor. E Deus faz, porque eu vou mostrar os meus sinais. Eita. Então o próximo culto aí, ó, vai trazer. É Deus, é eu não. É Deus que traz. Aleluia. Tem gente aí? Glória. Aleluia. Estou terminando. O quinto milagre para nós encerrarmos. Enquanto a igreja estiver orando, o milagre vai chegar na porta. Prepara aí, porteiro, que o milagre vai chegar na porta. Como assim, pastor? Presta atenção no texto. A Bíblia diz que quando Pedro passou pelo portão de ferro, ele chegou na casa de Maria, mãe de Marcos, mãe de João Marcos. E a igreja estava reunida na casa, orando. E Pedro bateu na porta e chamou. E a menina ouviu. E ela disse: olha, Pedro está na porta. E ela não abriu a porta, correu lá dentro. Pedro está lá fora, está na porta. Por que a igreja estava orando? Pela libertação do Pedro. Pedro era um milagre. E o milagre chegou na porta. O teu milagre vai chegar na tua porta. O teu milagre está chegando na porta. Aleluia. Pedro está chegando na porta. O milagre está chegando na igreja. Ele está entendendo o mistério. O milagre está chegando na igreja. Na porta. Onde a igreja estava orando. Aleluia. A Bíblia diz no verso número 3: e batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava.
5 milagres aconteceram. 5 milagres. Quando Deus ele veio para dar a vida em bonança. Deus libertou Pedro. Deus ouviu o clamor da igreja. Enquanto a igreja estava de joelhos, estava orando, estava clamando. Enquanto você estiver dentro da igreja, clamando, orando, lutando, fazendo campanha, porque a Bíblia diz, ali no verso número 5, contínua oração por ele. Enquanto você estiver orando, participando de campanha, estiver vindo para os cultos, Deus está operando na tua causa. Deus está operando na tua causa. Enquanto a igreja estava orando, a primeira coisa que Deus fez foi, sabe o quê? Enviou ajuda. Você está aqui, Deus está enviando ajuda. A segunda coisa que Deus fez foi abrir as algemas. A terceira coisa que Deus fez foi confundir o inimigo. Olha, a quarta coisa que Deus fez foi abrir porta. A quinta coisa que Deus fez foi fazer o milagre chegar na porta da igreja. A igreja orou e Deus enviou e trouxe para a igreja. Você está orando? Teu filho foi embora, se afastou da igreja, está no mundo, no sistema pecaminoso e carnal. Deus está enviando agora. Deus está visitando agora. Deus está trazendo a memória. A Bíblia não fala, mas eu sou espiritual. E o mundo diz que os espirituais são loucos. Os religiosos dizem que os espirituais são loucos. Então eu vou falar uma loucura no altar. Quando o filho pródigo estava comendo das alfarrobas dos porcos, ele se lembrou da casa do pai. Mas sabe quem foi que trouxe a memória? O Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado. É ele que convence o homem da morte e do juízo. O Espírito Santo que tocou na Bíblia. E ele lembrou: na casa do meu pai, nem os seus empregados comem tal comida. O Espírito Santo vai visitar aquele que se afastou, aquele que dá luz, e vai trazer de volta. Ei, Deus se revela. Deus se revela. No caminho de Damasco, Deus se revelou para Paulo. Ei, e Paulo se tornou um grande missionário da igreja primitiva. Hoje Deus está se revelando para a pessoa. Está pensando que Deus só se revela nas escrituras? Deus se revela pessoalmente também. Está pensando que, ei, eu sou crente espiritual, irmão. Eu acredito nos milagres. O milagre que acontecia lá na igreja primitiva acontece hoje. Eu acredito que o cego pode voltar a ver, o aleijado pode voltar a dar, e o morto pode ressuscitar. Eu acredito no nome de Jesus. Eu acredito, porque Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê na salvação. Olha, então fica de pé, vamos fazer um clamor. Pega a tua causa. Pega a tua causa. Apresenta bem. Por essa causa, eu me ponho de joelho. Quem quiser ficar de joelho, vai ficar. É o momento. A campanha, né? Por essa causa, eu me ponho de joelho. O negócio vai ser sério, vai ser tremendo. Apresenta a Deus aí. Eu vou.